Olá, sejam bem-vindos a mais um Cenários. No programa de hoje, vamos discutir sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, um tema que está movimentando o comércio internacional e impactando diretamente o Brasil. Uma medida que não afeta apenas a relação bilateral entre os dois países, mas também levanta questões sobre o futuro das cadeias globais de valor, a competitividade brasileira e o papel do país no cenário internacional. Para essa análise, a gente vai contar com o Sérgio Melo, presidente da Academia Cearense de Economia. Ele vai nos ajudar a entender os efeitos dessa política, os riscos e as oportunidades que surgem a partir dela. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite e vamos tentar, junto com vocês, destrinchar um pouco esse grande problema que está sendo discutido não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque o tarifaço não só alcançou a economia brasileira de uma forma mais pesada, é verdade, mas também o resto do mundo. Verdade. E para começar, Sérgio, como que você avalia o atual papel do Brasil no comércio internacional? Onde que a gente é mais forte e onde ainda somos vulneráveis em comparação com outros players globais? O Brasil é tido internacionalmente como um país muito fechado. Para se ter uma ideia, o Brasil é a 10ª economia do mundo, em termos de PIB, mas representa apenas 1,3% do comércio mundial. Ou seja, o Brasil é muito pequenininho no comércio internacional. E essa situação de ser muito pequeno não é porque não tem espaço para crescer, não é porque não tem mercado para que ele possa se desenvolver, não é por isso. É porque o Brasil, há décadas, aplica uma política de desenvolvimento com foco na exportação extremamente míope. Ou seja, o Brasil não olha para as indústrias, o comércio e os serviços brasileiros produzidos no Brasil com foco na sua internacionalização, e sim olhando só internamente. Então, o Brasil é muito pequeno, representa muito pouco e, consequentemente, não afeta, a não ser isoladamente, num ou outro produto, algum país de forma mais evidente. Ou seja, o Brasil é muito pequenininho no mercado internacional. E o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil surge em um contexto global de maior protecionismo, né? Então, gostaria que você falasse para a gente quais foram os principais gatilhos para essa decisão americana. Isso é boa pergunta, porque a gente fala, olha, a posição dos Estados Unidos, protecionista, né? Isso vai afetar o mundo inteiro. É um pouquinho de verdade, mas é muito pouco, porque os Estados Unidos é um dos países que tem a menor tarifa, ou tinha uma das menores tarifas de importação do mundo. As tarifas dos Estados Unidos ao redor de 2%. Para você ter uma ideia de como tem diferença entre Brasil e Estados Unidos, já que estamos falando de Brasil, a tarifa média do Brasil é de 11%. Ou seja, a tarifa do Brasil é 5 vezes maior do que a tarifa americana. O que, que mudou? Foi esse tarifaço. Vai deixar de ser 2%? Vai, porque com o tarifaço aplicado, não só para o Brasil, mas aplicado para diversos países do mundo, essa tarifa média de 2% que os Estados Unidos tinham, não terá mais, né? Os Estados Unidos vai ter uma tarifa um pouco maior, mas falar em protecionismo é falar em países que têm tarifas médias elevadas, como o Brasil. O Brasil é considerado um país muito fechado e um país altamente protecionista, porque as nossas indústrias não têm competitividade. E não têm competitividade por conta do custo do Brasil. Então, nós temos um problema interno que impede que as empresas brasileiras, que as indústrias brasileiras
tenham competitividade no mercado internacional. Por isso, nós somos muito pequenininhos no mercado internacional. De forma prática, como que esse tarifaço já está afetando o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos? E eu gostaria também que você falasse para a gente quais setores estão sendo mais atingidos. Não há dúvida alguma que essa atuação de aplicação de tarifas elevadas afeta diretamente a todas aquelas empresas exportadoras com foco no mercado americano. Apenas para dar uma explicação e eu poder complementar a resposta, quando você vai numa loja comprar, por exemplo, uma roupa, a primeira coisa que a pessoa da loja, a lojista, te pergunta qual é o seu número, né? Se é um sapato, qual é o seu número, e assim por diante. Quando você tem um comércio internacional, é mais ou menos parecido com isso. Ou seja, você esquematiza uma forma de exportação para aquele número específico daquele importador. Então, a embalagem tem um determinado tamanho, tem uma determinada inscrição, existem um conjunto de regras que você tem para exportar para um determinado país. Então, o Brasil, como exportador, ainda que pequeno, né, em termos de volume, de exportação, mas relevante para nós, não relevante em relação ao mundo, mas relevante em relação ao Brasil, você, quando deixa de exportar para aquele país, não basta virar a chave e no dia seguinte você vai vender para qualquer outro país. Não vai conseguir, né? Porque a embalagem é diferente, a quantidade de produto que vai dentro daquela embalagem também é diferente, um em quilo, outro em libra, outro em pounds. Enfim, é uma diversidade de comércio internacional que não basta. Há alguns produtos que são commodities, alguns produtos que são minérios, você pode direcionar de uma forma mais fácil, né? Eventualmente, até a carne, como o Brasil já está demonstrando que está conseguindo alternativas. Mas produtos industrializados ou semi-industrializados focados no mercado americano vão sofrer muito. E esse sofrimento será tão maior quanto menor for a empresa. Empresas muito pequenas, e o Brasil tem inúmeras pequenas empresas que têm o mercado americano como seu único mercado. Para essas empresas que foram alcançadas pelo tarifário, dá para dizer que é quase uma morte. Essas empresas vão ter muita dificuldade de conseguir sair desse problema, porque tem o mercado americano como basicamente o foco principal da sua produção. Se nós olharmos para o nosso estado, olhar para o estado do Ceará, por exemplo, produção de tilápia. Tinha o foco americano, mercado americano, não tem para quem direcionar da noite para o dia. Vai ter problema. Água de coco, não tem para quem direcionar da noite para o dia. Motivo, por que, que não tem? Né? Algumas pessoas podem dizer, é fácil dizer que não tem, explicando por que, que não tem. A água de coco industrializada que vai para os Estados Unidos, ela vai numas caixinhas Tetra Pak, que é específica para consumo no mercado americano. Se você quiser vender para a Europa, aquela caixinha que vai a água de coco para os Estados Unidos não entra na Europa. Lá é outro tipo de caixinha, um outro tipo de modelagem, e, consequentemente, você não tem como redirecionar da noite para o dia. Nós temos a castanha, idem, com o mesmo problema. O mercado americano, grande consumidor, e compra de uma determinada maneira, um semi-acabado. Você não tem como transferir isso de imediatamente para a Europa, ou para a Ásia, ou para qualquer canto do mundo, para a Oceania, da noite para o dia. Então, nós temos problemas no calçado, nós temos problemas na tilápia, nós temos problemas na água de coco, nós temos problemas enfim, em flores, nós temos problema em verduras, em legumes. Esses são os produtos que o estado do Ceará está sofrendo muito, né? E por isso precisa de apoio governamental para passar por essa chuva, para passar por essa crise que a gente espera, a gente torce que não seja duradoura. E quais são os reflexos mais imediatos do tarifaço para a economia brasileira em termos de exportações, empregos e competitividade? Bom, emprego
vai afetar diretamente para aquelas pequenas empresas que nós comentamos há pouco, que vão sofrer essa perda de exportação. Como você não pode redirecionar de imediato o produto que você vendia para os Estados Unidos para outro lugar do mundo, e tampouco para o mercado nacional imediatamente, é óbvio que o mercado nacional vai ter uma parte dessa mercadoria que ia para o exterior, mas não pode ser na totalidade que era exportada anteriormente. Então, isso vai provocar um descontrole nessas empresas, principalmente as pequenas, com redução de mão de obra. Óbvio, se você vai ficar parado 2, 3, 4 meses para tentar buscar um novo mercado ou redirecionar a sua produção para o mercado nacional, você não vai manter uma equipe de profissionais sem fazer nada dentro da empresa. Então, óbvio que, primeiro, o que mais vai sofrer é a mão de obra, é o empregado, que a empresa vai liberar imediatamente. Não é? Isso já está acontecendo. Né? Nós já temos notícia de que algumas empresas que tiveram assim uma perda muito maior já liberaram milhares de pessoas e, consequentemente, isso vai causar um problema no auxílio-desemprego, enfim, isso tem efeitos colaterais que vão além da perda de exportação do Brasil. A perda de exportação em si, ela não é um problema tão grave para o Brasil como um todo. Se nós olharmos o Brasil como nação, né, como país, produção nacional, PIB nacional, vários estudos que já foram feitos pela CNI, por diversos órgãos que estão mergulhando para fazer uma modelagem econômico-financeira, para tentar mensurar os efeitos, né, danosos que esse tarifaço está causando no mundo e, em particular, no Brasil, porque nós fomos premiados aí com um acréscimo de tarifa de 40%, alcançando 50%. Então, os estudos estão conduzidos por essas entidades, estão apontando aí para algo em torno de 0,2%, perto de 0,2% do PIB, o que, do ponto de vista macroeconômico, não é muito representativo. Então, aonde os problemas vão ser mais sentidos, e aí respondendo objetivamente a tua pergunta, são naquelas regiões que têm menor condição de diversificar a venda para outras regiões, para outros países, ou para o próprio mercado interno brasileiro, e essas pequenas empresas serão as que mais vão sofrer. Então, do ponto de vista Brasil, do ponto de vista global, macroeconômico, o problema não será tão grande. Mas ele será muito grande e, para muitas empresas, será de uma forma fatal aqueles que não terão condição de redirecionar e que vão fechar suas portas. E o consumidor brasileiro, Sérgio, como que ele vai ser afetado pelo tarifaço? Eu diria, a princípio, nada, né? Porque o que pode ocorrer, até positivamente, é se alguns dos produtos que são destinados aos Estados Unidos e que venham ser destinados ao Brasil, e que já tem um mercado consumidor, né, de um determinado tamanho, você vai ter uma quantidade de produtos sendo colocadas além daquele de consumo médio já existente. Isso pode forçar uma pequena redução, não muito grande, mas uma pequena redução no preço desses produtos no mercado nacional. Do ponto de vista de consumidor, né? O que vai afetar para esse consumidor, de um modo geral, não para esses produtos específicos que eu falei, que podem ter redução, mas olhando para o Brasil exportar menos, não tem problema, porque nós não estamos falando de importação, nós estamos falando de exportação. Qual é o problema colateral que pode vir para o Brasil? É se o governo brasileiro entender que precisa retaliar o governo americano. E, ao retaliar, vamos aplicar tarifas elevadas, à semelhança do que os Estados Unidos fez com o Brasil, e aí nós vamos taxar elevados, com taxas elevadas, os produtos americanos. Se isso ocorrer, o produto americano que vem para o Brasil vai ficar mais caro. E se ele vai ficar mais caro, vai afetar o consumidor brasileiro
e vai afetar a inflação nacional. Então, aparentemente, não é inteligente retaliar, porque nós estaremos dando um tiro no pé. Certo. Doutor Sérgio, em agosto, o governo federal lançou o Plano Brasil Soberano, que foi um conjunto de medidas que tem como objetivo, né, mitigar os impactos econômicos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. O plano é composto por ações separadas em três eixos, que é o fortalecimento do setor produtivo, a proteção aos trabalhadores e a diplomacia comercial e multilateralismo. E aí, eu queria saber se o senhor poderia detalhar para a gente quais as principais ações estabelecidas pelo governo federal e falar também se essas medidas são suficientes para ajudar os produtores e exportadores brasileiros. O plano é uma tentativa, é uma ação. É óbvio que todo tipo de medida para mitigar problemas é relevante, não é? Então, há que se aplaudir qualquer medida que seja feita tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. Como você deve saber, o Estado do Ceará também fez, né, o seu papel, também mandou para a Assembleia, né, o seu plano para mitigar os problemas decorrentes dessa tarifa elevada dos Estados Unidos. Mas o que, em uma análise, é necessário se dizer é que esse plano, tanto estadual quanto federal, ele é simbólico, muito simbólico. Ou seja, poucos vão utilizar, porque fazer passivo não é bom para ninguém. Eu vou resolver o seu problema lhe emprestando dinheiro. Você perde o emprego e eu vou lhe emprestar o dinheiro. Aí o problema é como é que você me paga depois, já que você está desempregada. Então, não é uma solução adequada. O programa que foi apresentado é um programa muito pobre do ponto de vista econômico-financeiro, e o que o governo precisaria fazer para resolver o problema dos exportadores, na minha visão, são duas questões relevantes. A primeira, pagar aos exportadores as dívidas que o governo federal e os governos estaduais têm com os exportadores. Explico. Quando uma empresa é exportadora, ela não paga tributos. Ela é imune de tributos quando ela exporta. Só que quando ela adquire as mercadorias e as matérias-primas para produzir e exportar, ela tem direito a um crédito. E este crédito, a empresa tem, ela vira credora do governo estadual e vira credora do governo federal. E esse crédito, como todo credor, quer receber o seu crédito. Só que nós vivemos num país que ser credor do governo e nada é rigorosamente a mesma coisa, porque você só tem direito ao crédito, mas você não recebe o crédito ao qual você tem direito. Então, nós estamos falando de muitos bilhões, mas muitos, muitos, com muitos zeros, que o governo federal deve para as empresas exportadoras e muitos bilhões que os governos estaduais devem para as empresas exportadoras. Se quiser resolver o problema dos exportadores brasileiros, basta pagar os créditos que essas empresas têm com os estados e com o governo federal. Isso olhando para uma solução imediata, para resolver o problema. Agora, olhando para o futuro, o Brasil passar a ser um país exportador, que, como eu falei, o Brasil não exporta absolutamente nada comparativa com o mundo. O Brasil tem 1,3% do comércio internacional, das transações internacionais de comércio, que é absolutamente nada. Bastaria tirar os entraves dos exportadores brasileiros. Exportar no Brasil é a coisa mais difícil, porque há uma quase que agressão contra os exportadores, com regras de todo jeito que desestimula o exportador a ser um produtor e exportador. Ele prefere focar no mercado nacional, que, apesar de ter problema, tem menos do que no mercado internacional. Então, o Brasil carrega um problema muito grande de produção com foco internacional, que chama-se custo Brasil. Né? O Brasil tem um custo muito elevado, que, colocado num produto nacional, ele é menor visto, é menor sentido, mas quando vai para o mercado internacional,
é uma verdadeira barreira que o Brasil não consegue alcançar mercados internacionais, por isso exporta tão pouco e por isso é tão pequeno no mundo que se fala de mercado internacional. E do ponto de vista das empresas brasileiras, Sérgio, quais são os maiores desafios para lidar com essas novas barreiras? Você falou aí dos entraves, você pode detalhar melhor para a gente essa questão, por favor? Posso sim. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu digo que o Brasil tem políticas quase que anti-exportação, por conta de um custo extremamente elevado, eu vou dar um exemplo prático. Quando uma empresa é industrial e exporta, produz um produto para exportação, ela precisa adquirir matérias-primas, ela precisa adquirir material de embalagem, ela precisa adquirir outros materiais que entram no processo produtivo. Quando ela adquire esses materiais, essas embalagens, essa matéria-prima, quando ela compra, vem com IPI, vem com ICMS, vem com IPIS, com COFINS, tudo embutido no preço dessa mercadoria, quando não deveria vir. Por que não deveria vir? Porque se ela compra essas matérias-primas, esse material de embalagem com esses tributos, quando ela produz e exporta, ela está exportando tributo. E tributo não se exporta. Então, o Brasil deveria desonerar a cadeia produtiva do exportador integralmente. Ao fazer isso, o custo da matéria-prima, o custo da material de embalagem e outros materiais utilizados no processo produtivo teriam um custo muito menor do que tem hoje para o exportador industrial exportador brasileiro. Com isso, ele tendo um custo muito menor, ele passa a ter preço competitivo no mercado internacional e passa a alcançar mercados que ele não consegue alcançar. Não é porque a qualidade do produto brasileiro é ruim. Ao contrário, a qualidade do produto brasileiro é excepcionalmente boa. Ele não consegue por causa do preço, porque ele vai exportar, por exemplo, por US$ 10 um produto que um outro país que não tem essa característica de anti-exportação que o Brasil tem, vai exportar por 9. Então, o importador vai importar de quem vende por 9 e não do Brasil que está vendendo por 10, por exemplo. Então, o Brasil não tem mercado internacional porque o custo de produção no Brasil, voltado para o mercado internacional, é proibitivo. Nós temos custos extremamente elevados. Todos os custos que envolvem uma indústria, não há separação se você está no Brasil produzindo para o mercado nacional ou está com a indústria no Brasil produzindo para o mercado internacional. Não tem diferenciação. Qual é a grande diferenciação? É o crédito, porque ele não paga o imposto na saída e toma crédito. E aí vem o problema que eu acabei de explicar. Ele toma crédito, tem o crédito, mas não recebe. Então, além dele pagar o tributo, que não deveria estar pagando embutido na compra da matéria-prima, no compra de material de embalagem e outros materiais, ele ainda não recebe o crédito decorrente da exportação que ele fez. Então, o ser exportador no Brasil é quase que impossível. Ou seja, o Brasil não estimula absolutamente nada as empresas industriais a terem foco no mercado internacional, porque é um desafio quase que incomensurável. Muito bem, doutor Sérgio. Além dessas barreiras, né, existe também a possibilidade de o tarifácio abrir oportunidades, como a diversificação de mercados ou um maior incentivo à inovação no Brasil? Sem dúvida, eu acho que é uma excelente oportunidade. Porque vamos fazer um retrospecto rápido de tudo que eu falei. O Brasil tem enorme dificuldade para exportar por conta das barreiras internas, né? O Brasil tem um custo Brasil elevado, as empresas têm dificuldades de, ao comprar matéria-prima, comprar com tributos, tudo isso que a gente falou. Mas o mercado americano é uma realidade. Então, se essas empresas conseguiram vencer todas essas dificuldades e conseguem vender para o mercado americano, é porque elas conhecem o mercado internacional, já estão acostumadas a trabalhar no mercado internacional, e se os Estados Unidos vão fechar a porta com tarifaço, não há dúvida que quem conhece o mercado internacional vai buscar outro mercado. E é uma grande oportunidade. Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a Oceania, nós temos, enfim, enormes mercados no mundo que podem ocupar o espaço
que daqueles produtos que estariam indo para o mercado americano, que vão deixar de ir por conta do tarifaço. Mas uma coisa é importante a gente observar, porque o Brasil está mudando radicalmente o volume em termos percentuais de foco nas exportações para determinados países. O Brasil está concentrando muito as suas exportações para o mercado chinês. E isso é um perigo, porque nós temos no mercado chinês uma quantidade gigantesca de empresas agora exportando para lá, e o Brasil já passou de 30% das suas exportações concentrando num único destino. Se houver algum problema, se houver algum tarifaço na China em relação ao Brasil, quebra o Brasil, porque o volume de exportação concentrado para um único país é indesejável. Ninguém pode concentrar todos os ovos numa mesma cesta. É necessário separá-los. Então, o Brasil não pode ser dependente de um único importador. O Brasil tem que ter inúmeros importadores para diversificar o destino das suas exportações e não sofrer quando houver algum problema de tarifaço, como está acontecendo agora com o Brasil. O Brasil está na mão da China, e isso é muito perigoso, e aumentar ainda mais, o perigo vai ficar ainda maior. Pegando um gancho aí nessa sua fala, sobre essa questão de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E sobre a preocupação com o tarifaço da China para o Brasil, né? Só acredita que esse tarifaço dos Estados Unidos, ele pode abrir um precedente perigoso no comércio internacional. A gente pode esperar que outros países adotem medidas semelhantes, não só com o Brasil, mas em relação ao comércio, mundial. Não, eu diria que pontualmente não. Não há risco de se ter esse tipo de problema, assim, de uma forma de contaminar outros países para praticarem de forma semelhante um tarifaço como os Estados Unidos fez. Não, nós não conseguimos enxergar no radar algo de risco dessa natureza. Eu, particularmente, não conheço. Trabalhei com o mercado internacional por mais de 30 anos e não vejo assim, não vi na época e hoje menos ainda esse tipo de risco. Nós estamos vendo que o grande problema do tarifaço americano para o Brasil, ele tem muito pouco de questões de comércio internacional e muito de questão de política, né? Então, a questão política que está afetando o tarifaço do Brasil e não o comércio internacional. Então, eu não vejo risco de outras nações praticarem um tarifaço só porque vão praticar porque é uma política normal. Não é uma política normal obviamente, ela é protecionista em determinado momento. Algum país que sinta que precisa aumentar a tarifa para reduzir de forma regulatória a importação, farão. E eu acho que esse é um instrumento lícito que todos os países têm à mão e podem fazer. Mas não vejo no radar, assim, não consigo enxergar riscos disso ter uma contaminação assim de imediata, porque se os Estados Unidos está fazendo, alguns vão imitar e vão fazer também. Eu não consigo enxergar esse risco no momento. Certo. Para a gente encerrar aqui o cenário, Sérgio, que mensagem você deixa para o povo brasileiro que está preocupado com os impactos do tarifaço nos negócios e também o consumidor? O povo brasileiro, eu digo que, do ponto de vista Brasil, macroeconômico, o efeito é muito pequeno e nós não vamos sofrer muito com relação a esse tarifaço. Com relação às empresas exportadoras e principalmente às pequenas empresas exportadoras, eu lamento profundamente e espero que elas sejam muito bem assessoradas para conseguirem sair dessa dificuldade, porque até quase que com absoluta certeza, aquelas pequenas que não conseguirem redirecionar as suas exportações vão ter que fechar as portas, porque não terá outra alternativa. Então, para a população brasileira, eu diria que não muitos problemas serão identificados pontualmente aqui ou ali, mas, regra geral, não vamos sofrer muita coisa. E para os exportadores, principalmente aqueles que estão naqueles produtos que sofreram a maior tarifa,
esses vão ter que repensar a sua atividade e, em alguns casos, até buscar focar mercado nacional, mas com perdas que serão, sem dúvida nenhuma, apuradas nesse período agora, e não há dúvida com relação a isso. É difícil recuperar o que se perde. E perder um mercado que, para quem tem 60%, 70%, 80% direcionado para o mercado americano, é quase que impossível resolver esse tipo de problema, e essas empresas fatalmente vão sofrer pesadamente, até muitas delas com o encerramento das atividades. Então, com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Sérgio, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.